Vamos então começar o nosso estudo, nesse retiro sobre o documento do final, baseado no documento final do Sínodo dos Bispos, os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Então vamos estar aqui, nesses dias, meditando sobre o discernimento vocacional, fazendo um discernimento. O que é um discernimento vocacional? Então, vamos invocar a Nossa Senhora, ao Espírito Santo, a São José, patrono das vocações, para que nos estejam acompanhando nesses dias de retiro, para que nos possa fortalecer em nossa fé, fortalecer na vocação de cada uma e que cada uma possa realmente sentir no seu coração o que Deus quer e também dar essa resposta de amor e generosidade ao que o Senhor possa pedir. Então vamos rezar uma salve a Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, para que também nesses dias de carnaval, que tanto pecado, tanta ofensa aos corações de Jesus e de Maria, que possamos aliviar o sofrimento do Senhor com tanta gratitude de tantos homens. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Pois, Senhora, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro mostrai-nos a Jesus, fruto bendito do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as vocações, rogai por nós. Então vamos pegar a nossa Bíblia e vamos abrir em Lucas, capítulo 18, dos versículos 35 ao 43. Lucas 18, 35, 43. Então vamos dar uma introdução nesse sentimento sobre o discernimento vocacional, com essa passagem tão linda, de Jesus, que é a cura de um cego em Jericó. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Responderam-lhe: é Jesus de Nazaré que passa. Ele então exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem. Chegando ele perto, perguntou-lhe: que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. E imediatamente ficou vendo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isto, todo o povo deu glória a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesse pequeno trecho, podemos ver tanta graça de Deus e o modelo realmente de um discernimento, de uma vocação. Porque, vendo já o contexto do texto, muitos teólogos explicando essa passagem, mostra que Jericó é uma cidade que está a muitos metros debaixo do nível do mar. Quer dizer que é uma cidade que está lá embaixo mesmo, no mais baixo.
Então, uma pessoa cega, né, na cultura judia, era uma pessoa desgraçada, com a palavra certa, dizer, uma pessoa que estava sem graça de Deus, porque para eles, qualquer um que fosse pobre ou que tivesse uma deficiência, era maldito, era como se Deus tivesse amaldiçoado. Então, aí no Evangelho, Jesus mostra bem que Jericó já era uma cidade baixa, uma cidade que teve abaixo do nível do mar, como dizer, comparando ao inferno. Uma pessoa cega, deficiente, considerada como maldita. Mas o cego ficava sentado à beira do caminho, quer dizer, à margem de tudo. Quer dizer que essa situação desse cego era uma situação limite. Eu estava num lugar baixo, maldito pelos próprios seus. E em cima, à margem de tudo. O que nos faz lembrar tudo isso? Nos faz lembrar que hoje os jovens estão numa situação semelhante. Os jovens estão abaixo de tudo, se sentem abaixo de tudo, alguns até malditos, porque muitos, como dizem, os pais não planejaram, os pais não quiseram, se sentem rejeitados pela própria família e estão à beira do caminho, à margem de tudo. Então isso nos faz pensar, isso que foi que deu o sínodo dos jovens, de pensar nessa necessidade de todos os jovens, né, que estão perdendo a fé. Estão perdendo a fé porque estão à margem de tudo, se sentem para baixo, se sentem rejeitados e se sentem à margem de tudo dentro da sociedade. Mas o que esse cego teve? Uma ponta de esperança, porque ele ouviu o ruído da multidão, né? Ele sentiu que passava e perguntou o que havia, e respondeu-lhe: é Jesus de Nazaré que passa. Ele seguramente já tinha escutado sobre Jesus, sobre os milagres de Jesus, como tantos jovens que melhor foram para uma catequese, foi para conheceu, fez primeira comunhão, participou até de alguma coisa dentro da igreja, conhece Jesus, mas se sente à margem de tudo. Mas se conhece. Mas ele teve humildade, porque ele sabia que ele estava numa condição, mas ele teve uma ponta de esperança. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então hoje, num discernimento vocacional, uma jovem ou um jovem que possam melhor estar numa vida que para a sociedade não tem um perfil para ser religioso, para ser sacerdote. Porque Deus chama a cada um do jeito que é. Deus já fala, depois nós vamos ler outro texto de Coríntios, só que Deus escolheu o fraco do mundo para confundir os fortes. Então muitos jovens estão numa situação assim e tem essa ponta de esperança e elas vão clamar Jesus. Que Jesus ajude a sair dessa situação, de estar à margem de tudo, quer dizer, nem para frente e nem para trás. Aí ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Que esse também tem que ser o grito nosso. Que diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, da gente ter essa humildade, como tem o Salmo: o infeliz clamou a Deus e Deus ouviu. Então isso também o cego sabia, que se ele invocar
clamasse a Deus, Deus ia ouvir. Então Jesus também está falando para Deus, se nós clamar a Jesus que nos ajude, também Ele vai nos ajudar. Aí vem o mais interessante. Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente para que se calasse. O que é que o mundo faz hoje aos jovens que querem clamar a Deus? Que se calem. O que é que a família? Chega uma menina e fala: mãe, eu quero ir no retiro vocacional, mãe, eu quero fazer uma experiência para a vida religiosa. O que a família vai fazer? Calar, abafar. Dificilmente vai ter uma família que vai apoiar. Por quê? É as vozes contrárias do mundo. Porque o mundo não entende o caminho de Deus. Quem é do mundo, infelizmente, não é capaz de entender o caminho de Deus. Então vai fazer calar, vai querer abafar. E rudemente, ainda falar rudemente, quer dizer que sim, que vai ser as lutas que a gente vai ter dentro mesmo da família para fazer um discernimento. Porque a família vai querer fazer calar. Se não é família, os amigos, o irmão, quem seja. Mas quer dizer que já no Evangelho está falando isso. Já no tempo de Jesus era assim. Quer dizer, agora ele é pior. Então por isso que não temos que ter medo. Porque já fala também na carta de São Pedro, o demônio é um leão rugente buscando a quem devorar. Então quer dizer que o mal faz muito barulho. O mal atormenta. Então quer dizer, ele estava com essa ponta de esperança. Jesus, filho de Davi, tem de piedade. Ele gritava mais alto e o povo, cala a boca, desgraça. Mas não. Só que Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. Chegando perto, perguntou-lhe. Aí essa pergunta de Jesus é clave. Que queres que eu te faça? E nesse retiro, essa é a pergunta que Jesus faz a cada uma de vocês. Que queres que eu te faça? E a resposta de vocês tem que ser a resposta do cego. Respondeu-lhe ele: Senhor, que eu veja. Então essa tem que ser a nossa resposta. Jesus está ao nosso lado falando: que queres que eu te faça? Se eu já tive coragem de pedir o auxílio de Deus, de pedir a luz de Deus, Jesus vai nos perguntar: que queres que eu te faça? E a nossa resposta tem que ser essa resposta do cego: Senhor, que eu veja. Eu não estou vendo as coisas claras, eu não estou entendendo as coisas claras, mas Senhor, que eu veja. Aí está a clave de todo discernimento. Um discernimento vocacional é essa pergunta de Jesus: que queres que eu te faça? E a nossa resposta: Senhor, que eu veja. A gente tem que pedir essa luz para Deus. Não adianta quando começa a falar assim: que eu estou com uma crise vocacional, que não sei quanto. Mas você perguntou para o Senhor? Perguntou para o Senhor realmente que você teve essa coragem de se encarar com Deus e falar: Senhor, que eu veja o que o Senhor quer. Eu estou cega. Senhor, que eu veja, me mostra. E o lindo milagre de Jesus. Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. Então a mesma coisa quando a gente: Senhor, que eu veja. Não tenha medo do que o Senhor possa pedir, porque Ele está falando: o que queres que eu te faça? E você pede: Senhor, que eu veja. E o Senhor vai te mostrar, e você não ter medo, ter fé. Que é isso que também fala no documento, a fé, que é o importante. Toda vocação religiosa é uma vocação de fé. Se não for por fé, a vida religiosa é uma loucura. Então a gente tem que ter essa fé, essa visão de fé. E
se a gente tivesse a fé, Jesus vai falar como falou ao cego: vê, tua fé te salvou. Pela fé você conseguiu entender os meus desígnios. Pela tua fé você conseguiu entender a minha vontade para a tua vida. E aí, imediatamente, ficou vendo, quer dizer, que viu, deslumbrou e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quer dizer que o discernimento tem essa fase da dúvida, da resposta e da ação. Porque uma vez que você entendeu que Deus te dá dando essa resposta, você não tem medo, vai para frente. Você teve essa fé, seguiu Jesus e foi glorificando a Deus. E aqui, presenciando isso, todo o povo deu glória a Deus. Quer dizer que quando realmente uma vocação se enxerga, vai glorificar Deus e o povo vai dar graças a Deus. Porque é uma pessoa que se vai dar para o povo também. Porque esse é o fim da vida consagrada. Viver como Jesus viveu. Passou a vida fazendo bem e curando os oprimidos pelo diabo. Esse está no Evangelho, que foi o que Jesus fez. E o modelo da vida religiosa é o modelo de Jesus. Passar por essa vida fazendo bem e tirando a opressão daqueles que estão oprimidos pelo pecado, pelo demônio. Então, isso é a clave do discernimento. É falar um evangelho tão pequeno e quantas coisas querem dizer. Que isso que nós temos que tentar entender. Porque hoje, o que está matando a juventude, que a juventude está cega, ou está cega ou está surda. Hoje, Deus mostra de várias maneiras, mas a pessoa está cega. Enquanto a pessoa não tiver uma ponta de esperança para clamar a Deus e pedir a Deus, Deus também não se vai revelar. Então, isso que um discernimento vocacional, o que o jovem tem que fazer? Ter essa ponta de esperança, ter essa fé e clamar a Deus para Ele ouvir. E deixar Deus falar no seu coração. Deixar Deus mostrar, Deus se revelar e não ter medo do que Deus possa pedir. Porque o outro problema que tem é o problema do medo. Tem uns cartazes, umas frases assim: o medo tem matado muitas vocações. Isso é certo. Porque o medo é uma coisa que paralisa a alma. Porque o medo, a pessoa tem medo do futuro, medo do que vai acontecer, medo de errar. E por medo acaba acabando sua vida. Como eu disse, a vida é como um sopro. E se você tem medo, você se paralisa, e o que acontece? Você não faz o que tinha que fazer nessa vida, você não cumpre a tua missão, porque todos nós viemos nessa vida com uma missão. E Deus vai mostrando tudo ao longo da vida pra gente. Deus não vai aparecer nós como apareceu para São Paulo, não vai aparecer nós como alguns santos, porque Deus tem essas aparições extraordinárias, mas não é todo mundo que tem essa graça extraordinária de ver as coisas. Mas Deus nos vai mostrar por tudo. É até engraçado contar um relato que é verídico, que aconteceu comigo, que quando eu estava no Chile, eu estava também trabalhando com a promoção vocacional e eu fiz alguns vídeos em espanhol sobre a congregação e coloquei, eu tinha canal no YouTube, coloquei esse canal. E não passou uns 15 dias que eu tinha postado esse vídeo, uma menina, uma jovem do México, me escreveu no YouTube que ela tinha assistido, por acaso ela abriu e achou aquele vídeo.
e que ela assistiu aquele vídeo e tocou ela profundamente. E ela falou assim, meu Deus, ela disse que ficou tão inquieta com aquilo, que tocou tão fundo nela que ela me escreveu, que queria saber que congregação era aquela aqui, porque ela tinha feito uma experiência no Carmelo Descalço e ela viu que a vocação dela não era de clausura. Então ela chegou até começar o postulantado, mas ela viu que não era a vocação dela a clausura. Então ela saiu e ela estava pedindo a Deus, essa ponto, que mostrasse para ela onde é que Ele queria ela. E essa menina me escreveu e eu perguntei de que lugar ela era, né, disso. E ela falou que ela era de Durango. E nós temos uma casa em Durango, um asilo em Durango da congregação. E ela não conhecia as irmãs dentro da cidade dela. Quer dizer que estava cega. Foi ver um vídeo de uma do Chile para saber que tinha uma na cidade dela. E aí eu dei o telefone da casa, dei o endereço da casa e até cheguei a ligar para a superiora da casa. Eu também não conhecia a superiora de lá, mas eu conversei, falei, olha, tem uma jovem que ela entrou em contato comigo, né, que talvez ela vai visitar vocês. Ela na outra semana ela foi visitar. Dizem que quando ela chegou lá, ela se deslumbrou e ela sentiu, falou assim, é aqui. E hoje, graças a Deus, a irmã Maite vai agora para Valência para fazer a terceira aprovação, para o ano que vem, se Deus quiser, fazer os votos perfeitos. E por um vídeo, Deus mostrou as coisas. Teve outras tantas meninas que por um vídeo, por uma propaganda, por uma coisa viram. E Deus mostra, Deus dá oportunidade. Eu falo, ninguém traz ninguém aqui se não tem um propósito. Porque hoje, se vocês estão aqui, é porque algo tocou no coração de vocês para vocês virem. Porque quantas outras meninas podem ficar, ah, não, é longe, eu não quero ir, ah, eu não vou gastar dinheiro, não, eu não vou... Ah, eu não vou ficar na minha casa, está fazendo frio, vou ficar dormindo, assistindo filme. Eu não vou ver o carnaval mesmo. Mas Deus tocou no coração de vocês para vocês virem. Então, algum propósito Deus tem. Falando, Deus não faz nada na nossa vida se não tem um propósito. Então, já começando daí, a gente tem que começar um discernimento. Se Deus nos trouxe aqui, é porque Ele tem um propósito. Porque Deus podia levar nós para qualquer outro lugar. Qualquer outra coisa. Mas Deus, quando nos traz aqui, é porque tem um propósito. Como tinha com o cego, que acabou vendo, acabou enxergando e seguindo a Jesus. Mas para isso a gente não pode deixar se paralisar pelo medo. Porque o medo acaba quando passa pela porta do conhecimento. Isso é uma frase filosófica que fala: o medo acaba onde se passa pela porta do conhecimento. Então, mas se você não arrisca, você nunca vai chegar nessa porta do conhecimento. Se você não arrisca, você vai ficar sempre parada no mesmo lugar. Tem outro ditado que fala: melhor morrer tentando do que nunca tentar. Quer dizer, melhor andar do que ficar parado. Então, muitas meninas começam a falar: ai, eu não sei se eu entro nessa congregação, eu não sei se eu faço essa experiência, eu não sei, eu tenho medo. Mas eu falo, criatura de Deus, você não confia em Deus? Você não tem fé? Você não tem esperança? Tenta! Se não for a vontade de Deus, Deus mesmo vai tratar de mostrar. Mas nunca fique com esse sentimento de culpa por não ter tentado, por não ter aceitado a melhor. Eu falo assim que eu no meu Facebook muitas vezes eu sou a conselheira do ombro amigo. Vocês veem a quantidade de meninas que
que hoje já são maduras, já não têm condição de entrar numa congregação e que se arrependem porque tiveram medo de arriscar. E hoje vê que realmente a sua vocação era seguir uma vida consagrada e hoje se sentem completamente destruídas por dentro, insatisfeitas, sem sentido, pelo medo de tentar. Então isso que o discernimento vocacional tenta fazer a gente perder esse medo de tentar, da gente se entregar e tentar. Se não for de Deus, Deus vai mostrar. Se for, bendito seja, segue para diante e seja feliz naquilo que Deus está te mostrando. Mas a gente não pode ter um medo de tentar, não pode ter um medo, deixar paralisar a nossa alma, paralisar a nossa vontade. Porque aí começa a série, eu falo assim, o terror dos medos. Medo de deixar a família, medo de deixar os amigos, medo de não acostumar, medo de não dar certo, medo de deixar meu país, medo, com essa série dos medos, terror, o filme de terror. Mas se você não arrisca, você nunca vai saber se é capaz ou não. Porque você começa a ter medo, mas se você não arriscar, como eu vou saber se vai dar certo ou não vai? Eu estou na minha oração, eu sinto no meu coração que Deus me está mostrando aquilo. Eu me sinto feliz pensando naquilo. Sinto que o meu coração se preenche nessa vocação. Então arrisca. Como cego, sai gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Agora, se você ficar parado lá na margem do caminho e ver o povo passar, a graça de Deus também vai passar. Já São Paulo falava: não coloqueis a graça de Deus em sacos furados. Não deixe a graça de Deus passar na vida de vocês. A gente tem que deixar a graça de Deus atuar na nossa alma. Não deixar ela passar. Medo, todo ser humano vai ter medo, mas a gente tem que ter coragem. Coragem é um fruto do Espírito Santo, vindo do dom da fortaleza. Se nós somos crismados, nós recebemos na nossa confirmação, no nosso crisma, os dons do Espírito Santo, para a gente não ter esse medo, a gente ter coragem. Sede corajosos, não tenhais medo. Da gente poder realmente dizer: Senhor, eis-me aqui, faça-se a tua vontade. Como Nossa Senhora. Nossa Senhora também sentiu medo. Depois outro nós vamos meditar também esse Evangelho de Lucas sobre a vocação de Maria. Mas Maria também teve medo. Maria chega e falou: como vai ser isso se eu não conheço o varão? Como vai acontecer isso? Mas apesar dela ter medo, dela não conseguir entender naquela plenitude, ela falou: eis-me aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Muitas vezes a gente não vai entender as coisas, a gente vai sentir, a gente vai ver, a gente não vai acabar por entender. E eu digo, meninas, nessa vida, 99,99% ninguém vai ter certeza de nada. Nós não temos certeza nem do dia de amanhã. Por que ficar atribulado com as coisas? Então a única certeza que a gente tem é que Deus é nosso Pai, que nos ama e nos protege. Essa é a única certeza. Agora ter certeza, não, porque nós também somos frágeis, nós somos humanos, nós podemos cometer erros. Então certeza 100% ninguém vai ter. A gente vai viver de fé. Para a gente viver no amor, a gente tem que viver de fé. E a vocação religiosa, como a vocação matrimonial, como a vocação sacerdotal, é viver de fé.
No catecismo, sempre fala, o que é fé? Crer naquilo que não vemos. Como a mente humana é difícil da gente crer em algo que a gente não vê. Nós somos tudo São Tomézinho da vida. Que se a gente não vai e enfia o dedo no buraco lá de Cristo, nós não vamos crer. E muitas vezes as coisas dão errado na nossa vida porque a gente não crê, porque a gente quer enfiar o dedo no buraco. Que nem São Tomé. Porque se a gente tivesse um pouco mais de fé, a gente entendia os planos de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente sofre pra caramba, sofre que nem cachorro, porque não temos fé, porque não temos esperança e porque não temos caridade, que são as 3 virtudes teologais. Então, uma pessoa que quer realmente fazer um discernimento, ela tem que se deixar guiar. Que é outra coisa que também vai falar sobre o acompanhamento. A gente tem que se deixar guiar. Então, todo nesse processo é um processo que a gente tem que se confiar em Deus, deixar Ele nos guiar e responder com generosidade. Eu muitas vezes, vocês muitas sabem a minha história, que eu também não foi fácil. Eu conheci as irmãs quando eu tinha 10 anos. E com 13 anos foi que realmente eu consegui entender que Deus me chamava para ser irmãzinha, para cuidar dos idosos. E foi a guerra dentro de casa. Tive muitas dificuldades para mim chegar e vir aqui para o Hospiratário. Me custou muito. Tive que lutar muito. Depois, quando tive que já terminei de estudar, que eu tinha que ir para a Espanha, outra aprovação, que minha família não queria. E também o medo. Você acha que eu não tive medo de ir para um lugar totalmente desconhecido, com uma língua desconhecida e sem conhecer quase ninguém? Porque eu conheci as que já tinham ido antes das meninas que tinham ido antes que eu. Mas eu não conhecia nem as irmãs que estavam lá, não sabia como ia ser. E eu com 18 anos não sabia nada de como ia ser, mas eu confiei em Deus. Eu falei, vamos nessa e Deus vai segurar. E me segurou em todos os momentos. Eu sempre digo, não é fácil. Não é um momento fácil. Eu ainda, agora graças a Deus que trocaram aquele embarque lá do aeroporto de Guarulhos, porque aquilo lá era aterrorizante. Porque antes era uma parede de vidro que tinha entre o embarque internacional e as pessoas que ficavam fora despedindo. E eu já tinha ido levar várias meninas, quando as meninas iam para a Espanha, pegava a van e levavam todas nós para despedir delas no aeroporto. E sempre algumas famílias que queriam vir despedir para levar no aeroporto, sempre as irmãs proporcionaram que pudessem vir despedir. Aí, nossa, era aquela choradeira quando elas passavam pelaquela porta de vidro, que via tudo, era uma parede de vidro assim, e todo mundo lá chorando lá do lado de fora, e as pessoas entrando, aquilo era devastador. E eu falei, não, quando eu for para a Espanha, eu não vou olhar para trás. Eu não vou olhar para trás, porque eu não sei se eu vou aguentar. E quando eu passei com a outra menina que foi comigo, aí a outra menina, como eu levava os documentos, aí a outra menina me fez assim no braço, né? E eu fui pensando que ela queria alguma coisa. E nisso que eu vejo atrás, o meu pai com a minha mãe abraçado, chorando, o meu irmão abraçado com a minha tia chorando, minha avó chorando, as meninas chorando. Gente, aquilo lá é que foi como uma faca. Que nossa, que quando eu sentei no avião, eu passei as 11 horas de voo chorando. Quer dizer que tudo que custa vale. Não é que eu não tinha vocação, mas que o amor, a gente tem dó. O que a gente ama, a gente não quer largar. Mas é justamente
exatamente isso que muitas vezes Deus nos vai pedir. Que a gente deixe aquilo que a gente mais ama, por amor a Ele, por amor ao reino. Então, muitas vezes a gente tem medo de não sentir essa dor. Muitas vezes as meninas não têm coragem de ir para um convento, ou os meninos de ir para um seminário, do medo de não sentir essa dor do desprendimento. Eu digo que é uma dor muito forte, mas a gente tem que ter coragem para enfrentar. Porque se a gente não é livre, a gente sempre vai ser escravo dessas mesmas coisas. A gente vai ficar paralisado e vai ser escravo por causa desse medo. Mas a gente sabe que Deus vai cuidar dos nossos. Na época, quando eu fui para a Espanha, minha família de religião estava totalmente zero. Minha mãe nasceu e foi criada dentro da igreja evangélica. Meu pai tinha sido nascido católico, mas nessa época ele estava com essa banda de espiritismo, com essa banda de terreiro, com essas bandas dessas coisas. Depois que eu fui para a Espanha, eu entreguei tudo na mão de Deus. Eu ofereci essa dor tão forte que eu senti da separação para eles. E Deus fez a obra. Minha mãe, ela como casou com meu pai pela igreja católica, ela foi batizada na igreja católica, ela tinha feito a primeira comunhão, mas não praticava. Depois que eu fui para a Espanha, essa mesma dor que ela sentiu da separação fez ela voltar para a igreja. Ela começou a ir para a missa, conheceu o grupo de oração, começou a ir para o grupo de oração, aí ela foi entendendo as coisas, começou a puxar meu pai. Graças a Deus também Deus tocou no coração do meu pai, ele largou tudo essas porcariadas e começou a ir para a igreja. Quer dizer que de uma dor, Deus deu uma graça. Então eu falo que de toda dor, Deus também vai dar uma graça. Mas hoje, a sociedade de hoje não quer sentir dor. Não quer fazer um sacrifício. É a sociedade do prazer, de que tudo é permitido. Então, por isso que fica difícil, muitas vezes, de uma jovem decidir a sua vocação. Porque tem medo. Porque não quer sentir dor para desprender da família. Porque não quer sentir dor de passar por uma experiência nova. Porque tudo que é novo é atrapalhado. Nós aqui mesmo que chegamos há pouco tempo aqui, nós estamos ainda tudo bem atrapalhado. É difícil você sair de um lugar que você conhece tudo e chegar num lugar que você não conhece nada. Começar tudo outra vez. Mas Deus tem os seus propósitos quando Ele nos faz começar tudo outra vez. Todo recomeço é um renascer. Então, quando a gente recomeça uma coisa, a gente renasce. Então, e cada renascimento é um aprimoramento do nosso espírito. Então, a gente não tem que ter esse medo, porque vai ser difícil no começo? Vai. Que vai estranhar? Vai. Mas se a gente tem a certeza que Deus está do nosso lado, e eu tenho pelo menos esse sentimento que eu quero seguir Jesus, então dá um passo. Não tenha medo. Deus vai segurar. Essa música tão linda do diácono Nelsinho, quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Então essa é a certeza de todo vocacionado. Essa é a única certeza que nós temos, que Deus nos vai segurar no seu amor de Pai. Se a gente lança. Diz aos discípulos que falou, quando não deu nada naquela pesca, que eles passaram a noite inteira pescando, Jesus que falou, remem para águas mais profundas. Então a gente tem que remar mar adentro. A gente tem que remar sempre para dentro. A gente não pode deixar se paralisar pelas coisas que nos amarram. Porque hoje o pior que tem é deixar se amarrar pelas coisas.
Outro medo, outra desgraça é o maldito celular. Porque, gente, vocês não podem ter noção da raiva que eu tenho quando uma jovem vai perguntar: na congregação de vocês, as formandas podem ter celular? Eu falo assim: você quer viver a vida religiosa ou você quer viver no mundo? O celular é preciso para as coisas que são precisas, mas eu acho que numa casa de formação tem que ter moderação, porque senão não se foca. Hoje, infelizmente, a juventude é o dia inteiro tecleando, e vê, se enche de coisas. Mas você está vendo coisa que te está enchendo de Deus? Porque se você está vendo coisa que não te está enchendo de Deus, está perdendo tempo. E esse tempo Deus vai cobrar. Porque nós temos... Por que muitos não perseveram? Pela falta de Deus. Se nós não estamos cheios de Deus, se Deus não é o Senhor da nossa vida, como nós vamos perseverar numa caminhada? Nem nós, nem um padre, nem um casal. Em nenhum lugar. Porque ninguém pode dar o que não tem. Se nós não estivermos cheios de Deus, o que nós vamos dar aos demais? Quando a gente não está cheio de Deus, a gente vê tudo escuro, tudo está mal. Porque a gente está vendo com os olhos do mundo, não com os olhos de Deus. Quando a gente está cheio de Deus, a gente começa a ver com os olhos de Deus. Começa a ser mais misericordioso com as pessoas, ser mais compreensivo, ser mais paciente. Então, é isso que agora eu vou deixar essa tarefa para vocês nesse tempo de oração. Aí, bom, escrevem as perguntas para vocês meditarem. Do que estou enchendo a minha vida? De Deus ou das coisas do mundo? Quanto tempo dedico a Deus? Tenho fé que Deus realmente me ouve? Meus olhos estão sendo pelo olhar de Deus ou pelo olhar do mundo? Eu clamo pela ajuda de Deus? Então, com essas perguntinhas, nós vamos deixar agora para vocês para ter esse tempo de oração. Querem ir aqui na sala, querem ir para a igreja, lá para a capelinha lá em cima. Vocês escolhem o lugar. Agora o importante é o período de silêncio de vocês e Deus.
Porque o discernimento também vai dar no silêncio entre Deus e a alma. E ponham-se sinceramente na presença de Deus com essas perguntas. E ponham-elas bem profundamente. Deus vai dar muita resposta para vocês. Mas precisam estar no silêncio de Deus. E Deus vai responder muitas coisas. E aí cada uma, aí vocês têm até meio-dia. Porque aí depois até 10 para meio-dia. Para deixar para ir no banheiro, tudo, para depois a gente vai lá servir o almoço para as idosinhas. Né? Então, nesse momento, quero pedir para vocês realmente aproveitarem esse tempo para se pôr lá diante de Deus, né? E pedir essa graça, pedir essa luz, para que Deus possa realmente falar no coração de vocês. Então vamos rezar a Nossa Senhora para que possa iluminar esse momento de oração para vocês e que Deus possa iluminar a cada uma, para que possa começar a entender o que Deus está pedindo de cada uma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Então, boa oração.